A partir de agora, passamos a apresentar o programa A Voz da Restauração. Deus grandemente abençoe a você, meu irmão, meu ouvinte. O nosso muito obrigado por mais uma vez estar junto conosco em mais esta programação. Amados e preciosos ouvintes, a partir deste momento, você está em sintonia com o programa A Voz da Restauração. Programa este que tem por objetivo trazer até você a palavra do Senhor, trazer até você a mensagem de Deus, que Deus está trazendo a acontecimento nesse tempo, nessa dispensação na qual nós estamos vivendo. E nós já temos estudado aqui por 4 apresentação o tema, né? Como deve-se educar os seus filhos. E ainda iremos nesta programação de hoje dar sequência a esse tema, estudando mais uma vez a palavra de Deus com todos os nossos irmãos, com todos os nossos ouvintes. Mas como fazemos em todos os nossos programas, nós vamos mais uma vez aqui fornecer os meios para que os nossos ouvintes possam entrar em contato conosco, com o nosso programa. Se você deseja obter um melhor esclarecimento, se você deseja obter uma melhor orientação de como você deve fazer para estar, não é, em uma de nossas reuniões, ou se você deseja ser batizado nas águas, se você deseja fazer a sua profissão de fé, se você deseja se inteirar melhor desta mensagem que pregamos e propagamos aqui por esta emissora, com toda a nossa convicção, com toda a humildade, com toda a sinceridade, você pode entrar em contato com o nosso programa, por correspondência ou também através da internet ou por telefone. Se você deseja nos corresponder, o nosso endereço é Rua Vicente Caetano de Araújo, número 165, Jardim Eldorado, Presidente Prudente, Estado de São Paulo. O CEP é 19-026-090. Se você deseja entrar em contato pela internet, é vozdarrestauração@hotmail.com. E se você deseja entrar em contato conosco, né, através do telefone, o nosso telefone é 97234777. Se você está fora da área 18, é 0 operadora 18 97234777. Através desses endereços você poderá solicitar folhetos, livretos, literatura ou então o seu batismo. E se você está aqui nas proximidades de Presidente Prudente, onde residimos, lhes informamos, né, que todos os domingos no horário das 18 horas, exceto todo o primeiro domingo do mês, nós temos o nosso culto que se inicia no horário das 18 horas, neste mesmo endereço da correspondência, Rua Vicente Caetano de Araújo, número 165, Jardim Eldorado, aqui em Presidente Prudente. E informamos que todos os domingos, no final do culto, né, se há candidatos, nós temos o culto batismal. E você poderá ser batizado juntamente com aqueles que estão com você, que também desejam ser batizados e assim fazer a sua profissão de fé. E informamos também aos nossos ouvintes que nós estudamos a palavra de Deus aqui através desta emissora, através deste programa, da seguinte forma: nós atendendo o pedido dos nossos ouvintes, então nós estudamos a Bíblia Sagrada e através também das suas orações, nós unidos em oração, em espírito em oração, nós estudamos a palavra de Deus. Como já temos estudado vários temas, não é? E já temos alguns temas também para ser estudado. E estamos agora finalizando este tema, como deve-se educar os filhos. E se você também tem um tema que gostaria que nós estudássemos juntamente com você, você pode entrar em contato conosco através destes endereços mencionados, ou então aqui durante, né, a programação, você poderá ligar nesse telefone móvel, 97234777. Você pode ligar durante a programação e estaremos anotando o seu pedido, se você quer que nós venhamos estudar algum tema bíblico juntamente com você. Se você está fora, como já informei aqui, da área 18, você pode ligar 0 operadora 18 97 23 4777
e deixar o seu tema, e nós estaremos anotando, e numa data posterior, Deus assim permitindo, estaremos estudando o seu tema, as Escrituras, juntamente com você, meu amado e precioso ouvinte. Mais uma vez, pela graça de Deus, nós vamos dar sequência. Estamos crendo que hoje nós iremos concluir este assunto, né, de como deve-se educar os filhos. E desta feita nós vamos ler mais uma vez o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Através desta escritura, meu irmão, meu ouvinte, que fala muito conosco aqui sobre esta questão do homem que teme a Deus, como nós já iniciamos desde o primeiro estudo, colocando esse fundamento que uma criança, para ser bem educada, ela tem que ter esse primeiro fundamento. Ela deve ser criada dentro de um lar sobre as bases do cristianismo, né? E já temos passado aqui por várias fases e encerramos, né, na programação anterior, aqui no livro de Provérbios, no capítulo 23, quando nós anunciamos do versículo 12 a 25, mas lemos somente até o 22. E nós vamos dar sequência aqui onde paramos, no versículo de número 22. Ouve a teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Ou seja, ouve ao teu pai que te gerou. E se tem uma coisa, meu irmão, meu ouvinte, que um adolescente, que uma criança, que um menino precisa ouvir, são seus pais. Principalmente se são pais idôneos, pais que dão testemunhos, pais cristãos, pais que têm segurança naquilo que transmite. Você jamais deveria dar um passo, seja no sentido financeiro, sentimental, né, amoroso, seja lá o que for. Você deveria primeiro conversar com seus pais, trocar uma ideia, né, perguntar devido à experiência que eles têm adquirido, o que eles acham do determinado assunto, o que eles veriam mediante a essa questão, que eles iriam sugerir para você. Isso é muito importante. Ouve o teu pai e não despreze a tua mãe. Ou seja, aquele amor de mãe, aquele amor que às vezes até exagera um pouco, né, levando para o lado do afeto, mas ouve a tua mãe, não é, nos conselhos que ela tem que te dar. Ouve a tua mãe, mesmo quando vier a ser uma senhora já anciã, não é, quando vem a se envelhecer. Ouve ela com paciência, pois ela tem criado você com todo amor, com todo carinho, e sempre terá palavras para o seu bem, nunca para o mal. Se você não sabe, mediante o que podemos ver na Bíblia, como nos ensinou o nosso profeta de Deus, somente o amor de Deus é capaz de exceder o amor de mãe. Não existe outro amor terreno igual o amor de mãe. E aqui diz no versículo 23, seguindo aqui até o versículo 25, compra a verdade e não a vendas. Permaneça com a verdade, não vendas a verdade, mas se for possível, compra. Sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência, ou seja, esse quarteto, meu irmão, meu ouvinte, eles andam junto. A verdade, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Verdade, sabedoria, disciplina e prudência. Permaneça na verdade, custe o que custar. Busque a sabedoria, como diz o apóstolo Tiago, que Deus jamais lançará em rosto a você, a lhe conceder a você. A disciplina, ou seja, saiba que desde que você nasceu até os últimos dias da sua vida, você terá que ser sujeito a alguma disciplina. E a prudência, ou seja, seja prudente, fuja da aparência do mal, não é verdade? Não espera cometer o mesmo erro que outros já cometeram. Se você vê que alguém foi por determinado caminho e cometeu erros graves e pagou, e teve grandes prejuízos e pagou altos preços, seja prudente, porque você terá que pagar o mesmo preço. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Então, grandemente se regozijará o pai de uma pessoa justa, porque o justo, meu irmão, meu ouvinte, por mais que os dias sejam nublados, por mais que os dias pareçam ser incertos, uma pessoa justa sempre irá prosperar. Você pode ter certeza disto.
E o que gerar um sábio se alegrará nele, quer dizer, terá alegria, terá contentamento. Alegra-se teu pai e a tua mãe, e regozije-se o que te gerou. Então, mediante o que nós podemos ver aqui, podia seguir, ele ainda segue dizendo sobre vários conselhos, né? Quando o filho já está crescido, sobre a mulher alheia, sobre o vinho e assim sucessivamente. Mas vamos mais adiante, nós temos aqui algumas escrituras que queremos nos referir a ela. Por exemplo, Provérbios ainda capítulo 29, versículo de número 15. Assim diz as escrituras: a vara e a repreensão dão sabedoria, né? Como nós já lemos aqui. Mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Então, meu irmão, meu ouvinte, é algo muito triste, né? Como nós já vimos aqui, eu creio que na programação anterior, ou foi a outra, né? Nós falamos muito sobre isso, mas só recapitulando. A vara e repreensão dão sabedoria. Não é que tira a sabedoria, mas dão a sabedoria. Mas o rapaz entregue a si mesmo, ele envergonha a sua mãe. Quer dizer, não deixe ser entregue a si mesmo. Como nós lemos aqui alguns instantes atrás, ouve ao teu pai, não despreze a tua mãe, né? Seja uma pessoa sábia, seja prudente, né, meu filho? Isso é o que a Bíblia diz acerca dos filhos. Então, como devemos criar os nossos filhos? Sobre estas bases, meu irmão, meu ouvinte, ainda no livro de Provérbios, no capítulo 22, nós podemos ver ainda outra escritura que nos diz, no versículo de número 15, né? A astutícia está ligada ao coração do menino. Ou seja, nós sempre teremos que lembrar, meu irmão, meu ouvinte, que por mais inocente que uma criança pareça, ela sempre trará, não é, o seu lado animal também. Talvez isso seja um pouco assim, diferente para algumas pessoas que estejam nos ouvindo pela primeira vez, ou nos ouvindo falar disso pela primeira vez, ou quem sabe ouvindo alguém falar isto pela primeira vez. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios que nós trazemos tanto o corpo animal como o corpo espiritual. Esse corpo nosso, natural, esse que é regido pelos 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar, esse é um corpo animal. Nós somos um animal de sangue quente, não é? Mamífero de sangue quente. A única diferença de nós para os outros animais é que nós somos racionais. Os outros animais são irracionais. Nós temos o poder do raciocínio, nós temos a razão. Nós podemos pensar antes de tomar uma atitude. Nós podemos definir entre o certo e o errado. Enquanto que os demais animais, eles apenas têm os seus instintos, têm a sua astúcia. Mas isso não quer dizer, porque temos o raciocínio, que também nós não temos a astúcia. Claro que existe a astúcia. Por isso que a Bíblia diz que a astutícia está ligada ao coração do menino, principalmente quando ele ainda não tem aquela sabedoria exercitada, quando ele ainda não tem uma personalidade formada, não é verdade? Então essa parte da astúcia funciona muito forte numa criança. E mediante o que a Bíblia diz, que isso está ligado ao coração desta criança. Mas a vara da correção a afugentará dele, ou seja, se você disciplinar o seu filho, se você ensiná-lo o que é correto, e se você ao seu tempo castigar, a Bíblia disse que essa astúcia pode ser afugentada, e trazendo ele de volta à razão, para que assim ele possa, não é isto, crescer maduro e não ser um rapaz entregue a si mesmo. E nós poderíamos ver isso também, meu precioso e querido ouvinte, aqui no Novo Testamento, na carta aos Efésios, no capítulo 6, veja o que a Bíblia diz aqui, Paulo escrevendo a carta aos Efésios. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então, vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor. Ou seja, aqueles pais cristãos que vai te admoestar, que vai te aconselhar, que vai te repreender, que pode até te castigar, mas dentro das bases, dos parâmetros da palavra de Deus, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, você quer viver longos dias? Você quer ter uma vida próspera, viver muitos anos de vida? Honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Não é? Porque esse foi, diz a Bíblia aqui, o primeiro mandamento com promessa. Não é? É aquele que pode honrar o seu pai e honrar a sua mãe. E aqui diz, no versículo de número 4, e vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Então, veja bem,
E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Quer dizer, não seja aquela pessoa que, em vez de falar o que é correto, de ensinar o que é correto, às vezes fica provocando os filhos, irando os filhos. Mas diz assim, pelo contrário, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, criai-o na doutrina e admoestação do Senhor. Então, como deve-se educar os filhos? Nós que somos pessoas cristãs, criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Agora, o que é uma doutrina? Doutrina é uma norma de vida, é algo que nós podemos conferir com a Bíblia Sagrada e vermos, não é, o que a Bíblia pede de um moço, de um menino, de uma criança cristã. Então, meu irmão, meu ouvinte, é desta forma que nós devemos educar os nossos filhos, sobre a doutrina e a admoestação do Senhor. E poderíamos ainda, meu irmão, meu ouvinte, seguir muitas outras escrituras, mas vamos voltar aqui ainda um pouquinho, mais uma vez, no livro de Provérbios, né, onde temos tantos textos que falam sobre esta questão, de como nós devemos criar, ajudar os nossos filhos, mediante aquilo que está na palavra. Provérbios capítulo 19 e o versículo de número 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alcançará a tua alma. Então, como nós sempre estamos dizendo, desde o primeiro dia que começamos a estudar esse tema, né? Foi por causa disso que o direito da criança, o conselho tutelar e todas essas entidades que vemos hoje, né? Por causa do exagero cometido no passado, então tem ido até um determinado extremo, onde às vezes priva os pais de dar uma devida educação aos filhos. Educação quer dizer às vezes com punição, não é verdade? Então as crianças hoje parece que são entregues a si mesmas. E às vezes queremos usar apenas esse lado do psíquico, não é? De dizer que temos que orientar, temos que conversar, temos que dialogar, certo? Mas isso tudo é bom. Só que por outro lado, as pessoas esquecem, não é, desse lado que a Bíblia mostra. Eu sei que às vezes palavras, elas ferem mais do que se você agredisse fisicamente. Existem palavras que nós ouvimos que machucam mais do que se essas pessoas nos esbofeteassem, não é verdade? Existem palavras ditas em determinadas épocas, não é, que é como uma flecha entrando dentro da gente, mas nem sempre funciona desta maneira. Porque por outro lado nós temos que saber que, segundo o que diz a Bíblia, nós não temos só os sentidos de seres humanos racionais, mas nós também temos o sentido animalesco. Nós temos a astúcia. E a astúcia, meu irmão, meu ouvinte, segundo o que diz a Bíblia, ela não é vencida com diálogo. Por quê? Porque você não doma um animal com diálogo. Você não doma um cão conversando com ele, porque ele não entende o seu linguajar. Você não doma um animal, um cavalo, não é verdade? Segundo o que nós podemos entender com palavras. Você não conversa para ele, você não se assenta com o seu cachorrinho toda tarde e diz para ele: Lulu, você não pode fazer isso porque você é um cachorro bonzinho, então você tem que se comportar como um bom cachorro, porque os cachorros não agem desta forma. Você estaria trabalhando como uma pessoa que não tem senso, você estaria como que fora de si, conversando com um animal que jamais vai entender o que você está falando. Não é verdade? Então o que você faz? Punindo. Se ele faz xixi no carpete, você dá uma pequena varadinha nele, diz para ele nunca mais fazer aquilo. Então, todas as vezes que ele for fazer aquilo, você faz psiu, então ele já sabe, não é verdade? E como os domadores fazem, eles usam o jornal, né? Até onde uma pessoa me disse, eles fazem como se fosse aí um canudo, né? Com a folha de jornal, e bate, né, próximo ali o nariz do cachorro. Então ele tem medo disso e fica um pouco dolorido, e aí ele então termina obedecendo. E às vezes tem que dar-lhe até uma surra severa, aqueles cachorros que são domados para caça, e assim sucessivamente. Mas isso tem um lado que tem que ser domado. E o ser humano, nós não somos só formados de raciocínio e dos sentidos espirituais, nós também somos formados de corpo animal. E como diz até um ditado comum, né, nós só aprendemos sofrendo. Você pode notar que é como aquela, eu ouvi uma especialista dizendo, não é, eu creio que foi no dia de finados, uma médica que é especialista concernente à questão da morte, não é, que estuda esse fenômeno da morte,
E ela estava dizendo que as pessoas não se conformam com a morte porque nós nunca pensamos que vai chegar em nossas casas. Parece que só chega na casa do vizinho. De repente ficamos sabendo que o vizinho morreu, nós vamos lá, prestamos as nossas condolências, né? Nós honramos ele ali com os últimos minutos do seu corpo ali, mesmo inerte, mas entre nós, vamos ali no velório, ficamos por ali, mas parece que nunca nos conscientizamos que a morte também pode chegar nos nossos lares. Você entendeu? Então as pessoas não têm consciência disso e às vezes não tomam consciência destas coisas. E por que não dizer que, infelizmente também, nós somos desse jeito, se levando para esse lado da educação, né? Nós achamos que as coisas funcionam do jeito que nós pensamos, que é do jeito que nós achamos, que do jeito que nós falamos, do jeito que entendemos, e esquecemos que não somos só formados, né, pelo lado intelectual, nós não somos só formados pelo lado dos 5 sentidos que podemos exercer como os animais exercem, né? Alguns, como a águia, como o gavião e outros, eles usam muito o sentido da visão, que tem uma visão aguçada, não é? Os cães, por exemplo, através do olfato, eles têm um olfato e um ouvido muito bom, então eles usam do olfato e da audição, não é? Outros usam também o mesmo sentido de ver, né? Do olhar, do olho, de enxergar, e assim sucessivamente. Agora nós também temos um pouco de cada um destes, não é? Por exemplo, um perfumista, ele pode distinguir o cheiro aí de um perfume entre todos os perfumes, ele tem vamos dizer assim, um olfato apurado. Por exemplo, o provador de vinho, ele pode provar um vinho e saber de que data é aquele vinho, de que época foi este vinho. Então ele tem o paladar bastante apurado. Outros têm uma boa visão que pode distinguir uma coisa da outra, como faziam os atalaias no passado, aqueles homens que ficavam em cima da torre, não é? Pelo andado ele sabia quem era aquela pessoa. Então eles conseguiam, a questão da visão, não é, se aperfeiçoar naquilo. Mas além disso tudo, de nós termos todos esse sentido como os animais têm, nós também temos a astúcia como eles têm, não é? Eu te perguntaria, como é que um gato consegue pegar um pássaro que voa como ele voa? Através da astúcia. Como é que uma leoa consegue pegar um animal na savana ali da África, como nós vemos as filmagens? Através da astúcia. Como é que um cão selvagem consegue pegar a sua presa? Pela astúcia. E nós, a criança também tem muito esse lado da astúcia. Tanto é que a Bíblia chega a dizer, não é, que nós temos que nos guardar dos homens que nos enganam fraudulosamente com astúcia. Então existe essa astúcia e principalmente na criança isso tem que ser feito, tem que ser trabalhado, porque é um método, é uma qualidade que tem na criança, que é a astúcia bastante desenvolvida, que ele usa muito isto. E a Bíblia diz que isso tem, não é, que usar as armas que Deus deixou, que a vara ele faz afugentar, não é? Agora toma cuidado, eu estou dizendo o que a Bíblia diz, não é? Mas cuidado com a lei, não é? Você tem que saber o que você está fazendo. Eu não estou incitando nenhum pai a açoitar nenhum filho, porque mediante o que diz as Escrituras, isto é bíblico. Mas você sabe que estamos num país cristão, mas isso aqui nunca foi cristão, porque se fosse cristão, eles estariam apoiando os métodos cristãos, os métodos da palavra, né? Mas é um cristão, um país cristão, entre aspas, né? Então, se você não tomar cuidado, você se torna vítima de processo, se torna vítima disso e daquilo. Por quê? Porque as pessoas dizem que estamos num país de livre expressão, estamos num país democrático, estamos num país cristão, mas não tem nada disso. A maioria disto ainda continua, né? A velha ditadura ainda continua, muitas e muitas coisas que não é democracia e nunca será, até que estas coisas não for ocupar o seu devido lugar. Mas não estamos aqui para falar de política. Vamos seguindo, vamos acompanhando aqui o nosso raciocínio, né? Provérbios 19, verso 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, ou seja, depois que ele cresce, depois que já se tornou um adulto, que já se aperfeiçoou, não é? Naquilo que ele começou a exercer desde pequeno, com certeza, meu irmão, meu ouvinte, ele não vai te ouvir mais com facilidade. Então isso tem que se fazer com o tempo, como estamos dizendo. Se você tem um pequeno cão, não é? Você tem que ensiná-lo enquanto ele é novinho, porque depois que crescer, dificilmente ele vai te ouvir. Mas para o matar não alcança a sua alma, ou seja, nunca um pai deve educar o seu filho ou falar com o seu filho iradamente, né? Porque você vai desabafar, você sabe que quando estamos irados, nós usamos os métodos de desabafar. E filho não está para ouvir desabafo, ele está para ser educado, ele está, não é, para ser orientado, e principalmente no tempo de formação,
da sua personalidade, na formação, né, da sua pessoa e também, como nós havíamos dizendo, né, momentos atrás, como existe o velho ditado, nós só aprendemos sofrendo, né? É através do sofrimento. Tanto é que o caráter nos é moldado através de sofrimento. E por que não dizer que o nosso lado animal, o nosso lado humano, né, nós nunca vamos aprender com conselho. Você nunca vai formar um caráter numa pessoa aconselhando ele, né? Nós ensinamos a ter prudência, mas cada pessoa tem que passar, não é isto, pela sua experiência, pela sua formação. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, meu ouvinte. Eu espero que todos esses dias que nós estudamos esse tema possa ter ajudado a sua compreensão concernente a este assunto. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você acabou de ouvir A Voz da Restauração. Contamos com sua audiência em nosso próximo programa.